Shed CNUI no React Native? Bom, fica comigo até o final desse vídeo porque eu vou mostrar para você na prática. Inclusive, a gente vai criar uma aplicação do zero utilizando uma biblioteca inspirada no Shed CNUI para o React Native. Uma biblioteca que tem vários componentes prontos para você criar suas interfaces com muita agilidade, rapidez e produtividade. E o mais legal é que todos esses componentes são baseados no Tailwind, então você pode customizar esses componentes, o visual deles, utilizando as classes do Tailwind. Então vem comigo, vamos criar junto essa aplicação. Mas antes, uma coisa muito importante que você tem que fazer: se inscrever nesse canal caso você não seja inscrito, porque toda semana tem vídeo novo e aí você recebe uma notificação para poder conferir os conteúdos que tem toda semana, vídeo novo aqui no canal. E também clica no like para você fortalecer aqui, para a gente sempre entender que o conteúdo tá fazendo sentido, para a gente sempre trazer aqui mais novidades de React Native aqui no nosso canal. Então bora, vamos começar criando o projeto para a gente usar aqui os componentes que estão disponíveis dentro aqui do Native CN. Inclusive o projeto que eu vou criar vai ser esse projeto aqui, essa interface. Eu fiz esse rascunho aqui no Figma. Eu já também extraí as cores aqui que a gente vai utilizar, tá vendo, ó? E aí a gente vai então criar essa interface utilizando os componentes que a gente tem aqui dentro do Native CN, tá bom? Então vamos começar por criar o projeto. Então eu vou acessar aqui o meu terminal. Já até deixei o emulador aberto aqui, eu vou usar o Android, tá? npx create expo app e vou passar a flag de template para poder criar então o nosso projeto aqui com as opções que vão aparecer. Então ele aparece as opções quando a gente passa aqui essa flag de template, tá? Vou dar um enter e veja só que ele vai aparecer. Eu vou escolher aqui um projeto blank já com TypeScript. Vou dar um enter e aqui para o nome do projeto a gente pode usar aqui, ó, o próprio nome aqui, Native CN. Só vou colocar um tracinho app, tá bom? E vou dar um enter aqui. Agora, a gente espera ele terminar de criar o projeto para a gente. Inclusive, enquanto ele está terminando de criar o projeto, eu vou deixar disponível aqui na descrição do vídeo esse repositório. Eu recomendo que você acesse esse link, clique aqui em Code e faça o download desses arquivos. São assets com algumas imagens que a gente vai usar. Styles, tem aqui já as cores que a gente vai usar, com os tokens de cores. E aqui em Utils tem um arquivo que tem algumas habilidades que eu já coloquei. React Native, TypeScript, é um array, então nada demais, tá? Por que que eu estou disponibilizando para você esses arquivos? Para a gente não ter que ficar digitando o token de cores aqui na mão, digamos assim, né? Ou digitando essas informações. Então eu já extraí isso ali do próprio Figma e estou compartilhando com você. Por isso, já merece aí o like aqui no vídeo e também se inscreva, tá? Para você receber notificações de novos conteúdos, porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal, tá? Então, bora continuar, porque já deve ter terminado de criar o projeto, tá bom? Então, olha só, tá finalizando aqui a criação do projeto e foi. Maravilha. Vou acessar então a pasta aqui do projeto. Boa. E vou abrir aqui no VS Code. Como eu abri no VS Code, eu vou fechar o terminal, tá? Muito bem. Com o projeto criado, agora a gente pode começar organizando aqui a estrutura do nosso projeto. Então, eu vou criar uma pasta src. Inclusive, eu já vou pegar aqui aquela pasta, eu já fiz download dela, tá? Da pasta que eu vou deixar, do link aqui que está disponível na descrição. E dentro aqui, ó, dessa pasta tem todas essas pastas aqui. Vou selecionar todas, segurar e arrastar para dentro de src. Dentro aqui a gente tem a pasta assets, tá vendo? Ó, tem algumas imagens que a gente vai usar. E no estilo, as cores que a gente vai usar. E aqui em skills a gente tem também algumas tecnologias. É um array, só para a gente poder já também ganhar um tempo aqui. Dentro de src eu vou criar uma nova pasta que eu vou chamar de app. E dentro eu vou criar um profile.tstx, que vai ser a interface que a gente vai fazer. Vamos exportar aqui a função chamada profile. E aqui a gente vai retornar uma view. Vou pegar aqui do próprio React Native e, por enquanto, vou colocar também um texto. Também vou pegar o texto lá do React Native, que eu vou colocar um profile, que é o nome da nossa interface, tá? Deixa eu aumentar um pouco mais o zoom aqui.
e posso recolher aqui do lado. Aqui no navio, eu vou colocar uma estilização inline só para a gente centralizar. Vou colocar um flex de um justify content, center e também vou colocar um align items também como sendo center. Pronto, tá? E aí a gente vai ter então a nossa estilização aqui. Agora, lá no nosso app.tx, eu vou chamar esse profile. Nosso app.tx é o nosso arquivo de entrada, tá? Eu vou vir aqui, posso começar removendo essa estilização. A gente não vai usar essa estilização. Eu fiz em linha aqui só para a gente poder executar o nosso app e garantir que está tudo funcionando, mas daqui a pouco a gente vai colocar o Native Wind para usar as classes do Tailwind nesse projeto. Aqui, ó, eu vou tirar o texto, porque a gente não vai usar, e aqui eu vou importar profile, que é a nossa interface, ó. Já importei aqui profile. E aqui eu vou tirar a view. Eu vou usar desse jeito aqui, ó. Ao invés de colocar a view, eu vou usar o fragment. O fragment é utilizado para a gente, então, empacotar e poder retornar um único elemento, que é a regrinha que a gente respeita do React para criar aqui os nossos componentes. Porque se eu tiro ele, ó, eu não posso retornar diretamente dois elementos. Por isso, a gente empacota e devolve um. Fragment, ele não tem estilização nenhuma, tá? Essa linha, como a gente não está usando mais nada dela, a gente pode apagar. E perfeito, temos já a estrutura aqui organizada. Outra coisa que eu gosto de utilizar nos projetos é a importação mais dinâmica. Então, para poder usar essa importação mais dinâmica, eu vou vir no tsconfig.json. Vou acrescentar aqui paths e aqui nos paths eu posso adicionar aqui que quando eu utilizar arroba, barra, eu quero que liste tudo que tem disponível ali. Agora eu vou dizer dentro da onde, né? Então aqui eu vou colocar um array e vou colocar então os diretórios. Eu quero pegar aqui o ponto barra src, barra, e aí qualquer coisa que tenha dentro de src. Agora, se eu vier aqui para o nosso app.tx, ó, no lugar disso tudo aqui, posso colocar barra, ou melhor dizendo, né, arroba, barra, agora sim a barra. Tá vendo? Ele está aparecendo todas as pastas que tem ali disponíveis. Vou pegar dentro de app o profile, tá? E aí eu não preciso colocar a extensão do arquivo. Por exemplo, .tsx, tá? Então, só o nome mesmo. E temos uma importação mais dinâmica, eu prefiro. Vamos executar só para garantir que está tudo em ordem. Eu vou abrir o terminal integrado do próprio VS Code. Posso usar o npm start aqui. E vou apertar a letra A para poder executar o nosso projeto. O npm start nada mais é do que a execução do npx, do expo install, aliás, tá? Aqui, ó, se a gente olhar, ó, tá vendo? O start executa o expo start, que também a gente pode executar com npx expo start, tá bom? Vamos esperar ele terminar de executar o nosso projeto, só para a gente garantir que está tudo em ordem. Qual é a primeira etapa que a gente fez agora? Criamos o projeto. Segunda etapa agora, a gente vai colocar o Native Wind na nossa aplicação para poder utilizar o Native CN, ok? Olha só, o projeto já está rodando. Vamos então utilizar agora o Native Wind. Como a gente vai configurar agora e mexer em vários arquivos de configuração que são carregados junto com a aplicação, eu prefiro parar de executar o projeto, limpo o terminal e aí eu vou fechar o app aqui. Tá bom? Vou fechar tudo até para garantir e vamos recolher aqui tudo do lado, tá? Pra gente dar uma organizada, eu gosto de ir organizando conforme eu vou fazendo as coisas aqui no nosso projeto. Eu vou voltar aqui agora pro meu navegador e eu vou acessar a documentação do Native Wind. Aqui ele já está me avisando que vai vir uma nova versão em breve, então já vou clicar aqui para já poder usar aqui dentro, ó, a versão mais recente aqui disponível para mim do Native Wind, mas quando mudar a versão, é sempre bom você ficar atento aqui, dar uma olhada no passo a passo da própria documentação. Não tem muito segredo, mas em essência você vai encontrar os passos muito parecidos se você estiver assistindo esse vídeo muito tempo depois. Por isso, é importante você se inscrever aqui no canal para você receber notificação de conteúdo novo. Toda semana tem conteúdo novo fresquinho, tá? Então vamos começar instalando Native Wind, que é para a gente usar o Tailwind no nosso projeto React Native, tanto que o Tailwind CSS está aqui também, e o Reanimated. Então, copio aqui, volto aqui para o terminal, deixa eu ocultar aqui do lado para ganhar espaço, e vamos fazer a instalação com npx expo install desses 3 pacotes no nosso projeto. Então, agora, a gente vai focar em fazer a configuração, tá? Deixa eu até deixar aqui em tela cheia o VS Code,
para ficar bem focado agora que a gente está nessa etapa de fazer configuração, tá bom? Então vamos esperar ele terminar. Pronto, vou limpar o terminal, tá? Próximo passo aqui que a gente vai fazer, apesar que o VS Code aqui ele fica com a minha câmera fica na frente, né? Então vou deixar ele aqui, tá bom? Para não ficar a câmera na frente. Próximo passo agora é a gente criar o arquivo de configuração do Tailwind. Dá para você usar o npx, Tailwind CSS init, ele vai gerar, tá? Um script, um package run e o npx vai criar esse arquivo para você, mas a gente pode pegar aqui o nome, ó, e criar aqui o arquivo tranquilamente, tá? Ó, novo arquivo, crio ele aqui. Na raiz, tá? Do nosso projeto. Posso até fechar aqui por enquanto. Agora eu vou copiar esse conteúdo e vou colocar esse conteúdo aqui. Vamos agora modificar ele. Primeiro, removendo esse comentário que a gente não vai usar. Ok? E a outra coisa que a gente vai mudar é, no lugar de app, a gente vai trocar por src. Por quê? A gente colocou dentro de src a estrutura da nossa aplicação. Então, a gente tem o app, tem as interfaces. A gente vai querer usar Tailwind nele também. E a gente vai ter daqui a pouco uma pasta de components aqui. E a gente também vai querer usar o Tailwind dentro dos componentes. Por isso, ó, dentro de src, qualquer pasta, tá? Eu vou tirar JS e TSX, porque a gente vai usar mais TS e TSX como extensão de arquivos, tá bom? Dentro de extensões, eu já vou estender as cores. Por isso, deixa eu já importar aqui, ó. Eu vou importar de dentro de ponto barra src barra styles barra colors. E aqui eu vou pegar colors, ok? E aí eu pego aqui, ó. E aí eu já vou colocar aqui. Pronto. Show. Então, posso fechar aqui e agora vamos para o próximo step. O próximo step aqui é a gente criar esse arquivo global.css e eu vou criar ele dentro da própria pasta de estilos mesmo. E a gente centraliza toda essa parte de estilização aqui. Vou copiar também esse conteúdo e coloco ele aqui. Agora, a gente precisa importar esse arquivo no ponto de entrada, no arquivo que é o ponto de entrada da nossa aplicação, que é o app.txt. Se você estivesse utilizando Expo Router, seria o seu layout lá na pasta app. Mas como a gente não está utilizando aqui, então eu vou colocar ele aqui, tá? Ó, vou importar, vou pegar aqui da pasta de estilo, o color. Na verdade é o global, né? O global.css. O color a gente já usou no tema. Isso para ficar disponível para a nossa aplicação dentro do Tailwind, tá? Agora o próximo passo é a gente configurar o Babel. Como eu estou utilizando a versão mais recente do Expo, então eu clico aqui em SDK 50 Plus ou mais. E aqui eu vou copiar esse conteúdo, venho aqui para o Babel. E aqui, ó, só substituo. Tá? Porque como é o Babel inicial, não posso substituir por esse Babel aqui. O próximo é o metro.config.js. Esse arquivo não existe ainda no nosso projeto. Então vamos criar, botão direito, na raiz do projeto, porque é arquivo de configuração, tá? Volto aqui, venho na SDK 50+, copio tudo aqui e colo aqui. Aqui a gente precisa ajustar uma coisa. O nosso global.css, está vendo que ele está apontando para a raiz? Ele não está na raiz, ele está em ponto barra src barra style barra, ele está aqui, ó, global.css. Então, é importante ajustar o endereço do teu arquivo. Por isso que é importante você se atentar a esse passo a passo. Vai olhando se você está apontando por arquivo, para o endereço correto do arquivo, tá? Beleza, tá vendo? Ó, se fosse você estivesse utilizando o Expo Router, lá no seu layout era só você incluir essa importação. Muito bem. Agora a gente tem uma etapa opcional, mas principalmente se você está usando TypeScript, eu recomendo que você faça, que é a tipagem da propriedade className, que é a propriedade que a gente usa para definir as classes de estilização, porque a propriedade class em si já é uma palavra reservada. Então, por exemplo, ó, deixa eu fechar tudo aqui. Se eu vier aqui, ó, no app, no profile, e aí eu quero trocar essa estilização. Não vou estilizar assim. Eu quero usar class, tá vendo? Ó? Não podemos. É class name. Só que aí ele não reconhece class name como uma propriedade, tá vendo? Então, por isso, a gente pode fazer o seguinte. Dentro da pasta src, eu vou criar uma pasta chamada types para centralizar essas tipagens globais e a gente vai incluir a tipagem aqui do Native Wind. Ó. Clico aqui,
copio aqui, ó, esse nome de arquivo. E aí eu vou criar ele aqui dentro de types. E aí eu posso copiar aqui essa linha, coloco aqui, salvei, pronto. Já temos a tipagem disponível. Agora, para a gente testar, olha só. Eu vou colocar um flex de 1. E pode reparar que, por exemplo, ó, quando eu coloco aqui, ó, BG, por exemplo, black ou vamos colocar aqui, por exemplo, blue. Tá vendo que ele aparece para mim algumas sugestões? Quem está me ajudando com essas sugestões é essa extensão aqui que eu também recomendo que você tenha se você for trabalhar ou utilizar o Tailwind, que é o Tailwind CSS IntelliSense. É só instalar no teu VS Code, porque essa extensão vai te ajudar com essas sugestões de classes, tá? Do Tailwind. Muito bem, eu vou colocar aqui de início um Justify Center e também um Item Center que centraliza para a gente na horizontal e na vertical, e o flex de 1 para já ocupar todo o espaço em tela. Deixa eu voltar aqui com o app, deixa eu deixar o VS Code um pouquinho assim, e vamos executar, inclusive, uma dica, tá? Como a gente modificou muitos arquivos de configuração, eu recomendo que você use npx expo start, e eu vou usar agora o npx expo start, porque a gente pode passar aqui, ó, uma flag de clear, aqui, ó, start, e a gente passa a flag de clear. O que ela faz? Executa o projeto, mas com o cache limpo. Ela limpa o cache do carregamento do bundle da nossa aplicação, isso para garantir que todas as configurações estão sendo carregadas, tá? Vou dar um Enter aqui e vamos esperar terminar. Carregou já aqui o menu, eu vou usar a letra A aqui porque eu quero abrir no Android. Se você estiver usando no iOS e tiver aí um caso de projeto que precise de um pod install, tem uma etapa aqui, ó, para um npx pod install, mas isso caso você precise, tá? Como aqui eu estou no Android, não precisamos. Ó, já carregou. Tanto que se eu troco aqui a cor, ó, BG, por exemplo, red, e eu colocar aqui um 500, ó, tá vendo? Ó, trocou a cor, a gente já tem um Tailwind no nosso projeto. Como eu vou disponibilizar, eu vou tirar o background, tá? Como eu vou disponibilizar esse projeto para você no final, vou deixar o link aqui do código completinho. Eu vou criar aqui com git init, um git add ponto, e eu vou criar aqui um create project mais a native wind. Tá? Então a gente criou o projeto e já tem aqui o native wind configurado, ok? Depois eu vou subir no GitHub para você o projeto completo. Vamos começar então a trabalhar na estilização aqui desse nosso projeto, tá? Para a gente poder utilizar ele. Inclusive, a gente pode já utilizar o Native CN no nosso projeto, por quê? O Native CN ele é inspirado no Shed CNUI, certo? E como ele é inspirado no Shed CNUI, ele também é baseado no Tailwind, tá vendo aqui, ó? Então a gente tem componentes baseado com estilizações, né, baseado no Tailwind, ou seja, a gente consegue estilizar com classes. Assim como é no Shed CNUI, o Native CN, ele tem componentes com uma estrutura já pronta ali, que você inclusive pode modificar, você pode modificar, remover, adicionar coisas nesses componentes, você não precisa ficar travado em usar a estrutura que ele impõe, não é imposto. Então é uma estrutura bem flexível que você consegue modificar. E ele não vem com uma estilização. Então você também tem toda a liberdade de colocar a sua estilização, de dar a cara que você precisa ali para cada componente de acordo com a interface que você quer para a tua aplicação. Então, como é também no Shed CNUI, você não está colocando um novo pacote quando você adiciona um componente no seu projeto. É como se você estivesse copiando aquele componente, a estrutura dele, e colocando dentro do teu projeto. Dá para fazer isso de forma manual e de forma automatizada, que a gente já vai dar uma olhada nisso daqui a pouco, tá? Mas vamos primeiro aqui dar uma organizada para a gente começar a ter aqui o visual da nossa interface, ok? Então aqui, ó, começando no nosso profile, eu vou deixar esse flex de 1, só que eu vou tirar esse alinhamento e eu vou colocar aqui um BG Gray. Vou colocar um BG Gray de 700 para ficar com esse background. Inclusive, tá vendo que lá a status bar não tá tão legal a visibilidade dela. No app.testx eu vou trocar aqui para light e aí a gente já vai ter ela com uma cor branquinha, já ficou com uma visibilidade melhor. Eu vou tirar também esse texto aqui, tá, do profile, e eu vou trocar ele por uma image. Eu vou usar uma imagem aqui. Então vamos colocar uma image aqui
E aqui para essa imagem eu vou colocar no source dela, eu vou fazer a importação aqui, pegando de @assets. Eu vou pegar aqui o banner.png, que é uma imagem que a gente tem ali, tá? E aqui eu vou já estilizar, ó, vou colocar que eu quero que ela tenha, ocupe 100% da largura de tela. A altura, eu vou colocar aqui para a altura dela, para a gente ter pode ser 52 e salvei. Então a gente já tem a imagem lá. Agora, todas as outras informações aqui relacionadas ao usuário, eu vou criar um componente aqui. Então vamos criar dentro de src uma pasta de components e dentro um user.tstx. Então vou deixar aqui as informações do usuário aqui dentro, tá? Então aqui eu vou exportar a função chamada de user. E aqui eu vou retornar, então, por enquanto, eu vou retornar uma view. Vou colocar aqui um class name. Inclusive, deixa eu importar essa view do próprio React Native. Aí eu coloco aqui um class name. Vou colocar, por enquanto, só um item center. No React Native, Flexbox já é ativo por padrão, tá? Salvei. E aí a gente já pode importar ele aqui, ó, para a gente poder ir visualizando como ele vai ficando. Então, aqui a gente já pode trazer aqui o componente de user para a gente ir visualizando, tá? Já vou colocar aqui também, ó, dentro de user, eu quero colocar, por exemplo, um texto. Rodrigo Gonçalves. Vamos importar o texto aqui também do próprio React Native. Vou duplicar esse texto. Aqui eu vou colocar meu arroba. Arroba Rodrigo. Na verdade é o Rodrigo, meu arroba de todas as redes. Instagram, Twitter, GitHub, YouTube, enfim. Padronizei aqui para esse em todas as redes. Bom, deixa eu salvar. Já vai aparecer o texto ali, mas vamos estilizar, né? Vou colocar aqui para o nome, para a cor ficar branca, para a fonte ficar bold, e eu vou colocar aqui um text 2xl para ficar bem grande, e um margem top de 4, só para dar uma afastada. Aqui, ó, para esse outro texto, eu vou colocar também um texto, só que um text, né? Só que eu vou colocar, ao invés de branco, gray, vou colocar 400. E eu vou colocar aqui um text LG, já vai dar um tamanho legal aqui para o arroba, tá? Agora, vamos colocar aqui também um componente de avatar. E aí, o componente de avatar, a gente pode usar aqui, ó, do próprio Native CN UI. A gente pode utilizar esse componente de avatar. Você vai ver que quando a gente adicionar esse componente, ele já vai criar o componente sem estilização, mas com uma estrutura ali já pronta de componente. É legal porque esses componentes têm algumas coisas bem interessantes de formas e de organizar mesmo um componente. Então dá até para você usar como referência para depois utilizar nos seus próprios componentes, tá? A gente precisa primeiro aqui, ó, na parte de introdução, no Get Started, ele tem aqui, ó, um comandinho que é esse daqui, ó, npx native CN UI init, que é caso a gente queira utilizar a CLI. Como eu quero usar a CLI para mostrar para você mais automatizado, tá? Então eu vou vir aqui e vou fazer a instalação dela, tá? Ó, vou dar um Enter para fazer a instalação. Ó, ele já está inicializando o projeto, as dependências. E pronto. Ó, já fez aqui pra gente, tá? Então vamos lá. Quero agora adicionar o componente de avatar. Para adicionar um componente, eu vou usar npx native CN UI add, e aqui eu coloco agora o nome do componente, que é o avatar. Só que agora eu vou passar essa flag "-c" e vou passar entre aspas em que pasta eu tenho a minha pasta de componentes. Minha pasta de componentes está dentro de src, certo? Ó, tá aqui, ó, components. Por isso eu vou passar aqui essa flag, tá? Para dizer aonde está a pasta de components. Se eu não passo essa referência, ele cria na raiz do projeto e eu não quero isso. Então agora, ó, se eu dar um enter aqui, deixa eu até deixar aqui aberto do lado, ó. Você vai ver que ele vai adicionar avatar aqui. Tá vendo, ó? Avatar. Se a gente olhar aqui para o conteúdo, o que a gente tem, pode ver que é uma estrutura aqui de componentes, ó. Tem até coisas separadas. O avatar, avatar image, avatar fallback. Daqui a pouco a gente vai usar ele, você vai ver que ele não tem estilização. Ele tem algumas classes aqui já meio padrões que ele traz, como por exemplo aqui, ó, já utilizando, tá vendo? Classes do próprio Tailwind, por isso baseado no próprio Tailwind aqui, tá?
Mas antes da gente usar ele, você vai reparar que ele dá esse alerta aqui, ó, porque não existe isso aqui ainda. Então vamos criar, ó. Eu vou vir aqui e dentro de src eu vou criar um arquivo dentro da pasta lib chamado úteis. Esse arquivo úteis, a gente vai configurar aqui dentro um utilitário que ele usa para poder fazer o merge de todas as classes. Porque como ele tem classes padrões, classes que você pode passar como parâmetro, como propriedade, aliás, né? Como é o caso aqui. Ó, tá vendo? Ó, class name sendo passada como uma propriedade. Então eu tenho classes já, as classes padrões e classes que eu posso receber como propriedade para customizar do lado da utilização do componente. Por isso, a gente vai configurar esse utilitário. Ele faz o merge, junta todas as classes utilizadas aqui. Então vamos aqui, ó, importar. E aí a gente pode importar do próprio CLSX, que foi o pacote que foi instalado ali quando a gente fez o init do native CN aqui. Aqui a gente vai importar basicamente ó, o CLX e o type class value, tá? E aqui também eu já vou importar do próprio Tailwind, esse Tailwind merge aqui, ó. E aí a gente pega aqui também o tw merge. Pronto. Aqui eu vou exportar, então, uma função para a gente usar. Vou chamar ela de CN, que é o nome que está lá, tá? E aqui, ó, como parâmetro, né, a gente vai receber, e eu vou já aqui, ó, desestruturar todos os inputs. E o tipo vai ser um array, ó, de class value. Então, vou receber várias classes aqui. E aí, basicamente, o que eu vou fazer é retornar, utilizando o twmerge, pegando com o clsx aqui, ó, todas as classes, tá? Repassadas aqui. Vou salvar e agora se a gente olhar aqui, ó, no componente de avatar, ele já não está reclamando mais. Inclusive agora, voltando aqui para o nosso componente de user, eu vou chamar aqui o avatar, ó. Avatar. E olha só. Tá vendo? Ele já trouxe aqui para cá. E dentro do avatar, eu posso pegar aqui, por exemplo, ó, o avatar image. E aí eu posso passar aqui a propriedade de imagem. Por exemplo, source. Eu vou usar o RI. Eu vou pegar a minha própria imagem de perfil do GitHub. Aí eu uso https://github.com/o-rodrigo.png. Salvo, ele já vai trazer a minha foto aqui. Deixa eu só ver o que ele reclamou. Vamos recarregar aqui a aplicação. Deixa eu ver se ele deu algum erro aqui. Erro deu, né? Mas vamos ver por quê. Bom, deixa eu parar o projeto e executar de novo npx expo start. Ou posso executar só com npm start. Pronto. Vamos recarregar aqui o app. E vamos esperar ele terminar de carregar a nossa aplicação. E foi. Só que ele perdeu a configuração aqui. Vamos ver por quê, ó. Ah, tá. Tá vendo que ele modificou o babel.config? Então deixa eu atualizar o babel. Por algum motivo ele modificou o babel. Então venho aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o conteúdo do babel. Pego aqui da STK 50. Deixa eu colocar o babel aqui. E aí vamos executar de novo npx. Vou até executar de novo com o clear aqui. E a gente recarrega o nosso app. Já está em 70, 80, 90%, 95%, tá quase. Ó, ali ainda não voltou. Vamos ver se ele modificou ainda em outro lugar. Ah, modificou aqui também, ó. Deixa eu copiar aqui também, ó. Modificou os arquivos de configuração. Vai entender por quê. Deixa eu pegar aqui o do Tailwind. Coloco aqui de volta. Deixa eu tirar aqui o comentário. Aqui é src. Vamos importar aqui a cor. Talvez seja o script do Native CN, né? Vamos colocar aqui pra gente pegar dentro de style/colors. Pegar aqui as cores. E a gente coloca aqui de volta, não tem problema. Pronto, já voltou. Maravilha, então vamos seguir. Então tá vendo que ele já colocou lá o avatar?
Só que ele colocou o avatar bem pequenininho, né? Então a gente consegue, por exemplo, pegar aqui dentro do user, você pode customizar lá dentro do avatar, ou como você consegue passar ó, a propriedade class name também lá para dentro do avatar, por aqui, a gente pode colocar, por exemplo, ó, a largura de 32 e uma altura também de 32, ó, ele já vai crescer. Posso colocar também, por exemplo, um border, para ter uma borda de 4, e para essa borda, por exemplo, ser um gray de 600. Tá vendo, ó? Então a gente tem aqui já esse detalhe. Posso pegar, inclusive, aqui ó, no próprio profile e aqui no banner, eu vou subir. Eu quero colocar aqui essa imagem para cima. Então, como eu quero colocar uma margem negativa aqui nessa imagem, eu posso colocar menos margem bottom, o MB 16, ó. Ele já vai subir aqui pra gente aqui. Ah, eu coloquei na view, né? Deixa eu colocar aqui, ó, na imagem. Pronto, ó, ele já vai subir o nosso avatar e aí já vai ficar bem mais interessante, né? Outra coisa aqui muito legal aqui do profile, deixa eu voltar aqui, aliás, pro profile não, né? No user, que é onde a gente está usando aqui o avatar. Ele tem também uma propriedade aqui muito interessante, um componente, né? Muito interessante, que é o avatar fallback. Para que serve esse avatar fallback? Você pode colocar uma inicial, caso a imagem não carregue. Por exemplo, eu vou pôr RG. Se eu pegar aqui ó, e colocar um X aqui no final, não existe esse endereço. Então, se eu salvar, ó, ele vai mostrar no lugar o RG. Só que esse RG, tá vendo que ele tá bem apagado? Eu mostrei para você como que a gente pode customizar passando pela propriedade className aqui, na utilização do próprio componente, mas se a gente entrar lá no próprio avatar, tá vendo? Ó, você pode customizar ele numa boa. Quando a gente executou aqui o comando com a CLI do Native CN UI para adicionar o avatar, ele copiou o código lá e colocou aqui pra gente. Se você quiser fazer manual, você vai ver que aqui, ó, no próprio avatar, ele tem a opção de você fazer manual. Com a CLI foi o que a gente acabou de fazer, mas você pode vir em manual, ele vai ter aqui, ó, esse link, você clica aqui e ele vai te levar para o mesmo código que está lá. Você pode vir aqui, clicar em Raw, copiar tudo isso e criar o componente e colocar lá dentro. Então percebe que você não está adicionando um pacote novo no seu projeto. É literalmente um Ctrl+C, Ctrl+V, digamos assim, de um componente para dentro da tua aplicação. Já com uma estrutura que você pode customizar. Por exemplo, dentro do avatar, eu quero customizar o componente aqui ó, de avatar fallback. Vou procurar por ele. E tá vendo que aqui ó, ele tem essas classes, já que são classes padrões aqui. A gente pode, por exemplo, customizar essas classes, tá? Então, eu vou pegar aqui, eu vou tirar, no lugar desse BG Muted, por exemplo, vou colocar um Gray de 500. Você vai ver que ele já vai mudar a cor lá. E aqui tá vendo que ele tem um texto, ó. No lugar desse text aqui, primary, eu vou colocar, por exemplo, para ser o texto com cor branca. E aí eu vou colocar, por exemplo, também, no lugar de ser um só um LG, eu vou colocar um 2XL. Ele já vai ficar maior, tá? Então, você consegue customizar o componente também, tá? Então, voltando aqui para o user, ó, se eu tiro esse X, ele vai carregar o componente normalmente, né? Como aqui eu mudei aqui a URL só, né? Deixa eu recarregar o app. Você vai ver que ele já vai aparecer a imagem bonitinha lá pra gente, tá? Muito bem, então criamos aqui essa primeira parte. Vamos criar essa parte aqui de skills agora, tá? Então, para poder criar essa parte de skills, deixa eu fechar tudo aqui. Vamos criar aqui, ó, dentro do nosso componentes, eu vou criar um componente novo que eu vou chamar de skills, no plural, .tsx, tá? Para a gente ter tudo bem organizadinho aqui. Então, vamos exportar uma função chamada skills. Eu vou aqui, ó, retornar, e no conteúdo aqui vai ser uma view, tá? E aqui, eu vou importar essa view do próprio React Native, vai ter um class name aqui, vou colocar aqui um wfull, para pegar toda a largura, tá? Então, um W de width para ocupar a largura da tela toda. Eu vou colocar aqui agora um texto. Como esse texto de título, eu vou usar ele aqui, vou usar ele aqui. Então, a gente pode também criar um outro componente chamado title. Rodrigo, é muito componente. Vamos dividir para conquistar. Então, vamos tentar fazer, por mais que é uma interface só, mas vamos tentar criar ela bem organizada para a gente reaproveitar o máximo dos componentes, tá? Então, não te preocupa que seja muitos componentes.
mas vai ser legal para a gente praticar uma boa organização de código aqui. Então aqui, ó, eu já vou criar a minha função. Inclusive aqui, ó, eu posso importar já o texto e as propriedades de texto do próprio React Native. Então eu vou usar aqui o text props. Aqui eu já posso pegar, inclusive, ó, pegar dessa forma, todas as props assim. E aqui eu posso pegar o text. Já vou passar como classe aqui para ser um text white, vou passar um font bold, um text XL, um margem top de 6 e um margem bottom de 2. E aqui eu vou repassar todas as props, tá? E aqui a gente fecha o nosso componente, ok? Foi um ponto e vírgula a mais aqui. Aqui faltou fazer o retorno. Return, por isso que ele estava colocando aquele ponto e vírgula ali, ó. Salvei, pronto, tá? Criamos o nosso componente, agora a gente pode usar o title aqui de volta. Então, title. E aqui eu posso passar, por exemplo, aqui dentro do nosso... dentro aqui da nossa skill. Deixa eu só importar aqui o componente de título. Eu prefiro colocar @components, porque se mudar de lugar, já está dinâmica a importação. E aqui vai ser o nosso componente de skills. Até para a gente conseguir visualizar, no profile, vamos também importar skills aqui, para a gente visualizar nesse componente. Vamos dar uma organizada aqui, ó, deixar o React no topo e deixar aqui esse componente assim. Inclusive, eu vou criar aqui uma view por volta desses dois componentes. E essa view eu vou colocar uma classe para ela aqui, vai ser um flex de 1, um margem. Vou colocar um padding, aliás, na horizontal de 4, isso vai fazer ele desgrudar nas laterais. E já vou colocar aqui para que embaixo tenha um padding bottom de 4, tá? Aqui agora em skills, eu vou criar aqui uma outra view, e aí eu vou criar aqui para essa view, vou pegar aqui, ó, e utilizar o skills em caixa alta, que está lá dentro de utils, que eu compartilhei com você. Nada mais é, ó, do que um array. Deixa eu pegar ele aqui, utils. Olha só, ele é um array que tem aqui as tecnologias com o nome e o ícone. É as imagens que eu também disponibilizei para você, lembrando que está disponível aqui na descrição do vídeo, tá? Vou fazer um map, vou percorrer cada item que tem lá dentro. Posso até chamar ele de skill. E aí, para cada item, eu vou retornar aqui um componente, tá? Por enquanto, não vai retornar nada. Qual é o componente que eu quero usar? A gente pode usar aqui, ó, do próprio, até para a gente ir explorando bastante os componentes que a gente tem aqui, a gente pode usar esse componente de badge, olha só. Bem parecido com o resultado que a gente quer ali. Inclusive, vai ser legal para eu mostrar como que a gente pode usar essa estrutura para adicionar um elemento, que é o caso de imagem, que a gente vai usar. Então, eu vou usar esse componente aqui, de badge. Então, vamos adicionar ele, ó. Eu vou importar aqui agora o componente de badge, tá? Então, npx native scene UI, tracinho UI, add, a gente vai adicionar agora o componente aqui, ó, de badge. E eu passo aqui "-c", e src é onde a pasta components está. Então, agora, se a gente olhar aqui, ó, já adicionou aqui o badge aqui, tá? Então, aqui agora, para o nosso, dentro de skills, o componente que a gente vai renderizar aqui vai ser o componente de badge, ó, badge. O badge, ele já tem, vamos passar para ele uma key, porque como a gente está renderizando dinamicamente esses componentes, percorrendo uma lista, então é importante que tenha uma chave. Eu posso usar aqui, ó, deixa eu deixar aqui no singular, inclusive, porque aqui é a lista, são vários, e aqui é o item da iteração. Vou deixar no singular e vou usar o próprio nome como chave. E aqui eu vou passar para label, eu vou passar aqui o skill.name, tá? E aqui a gente pode até já fechar o componente para a gente já dar uma olhada como vai ficar isso, tá? Voltando aqui para o nosso app, ó, ficou tudo um do lado do outro, tá até ruim de visualizar. Mas vamos agora trabalhar na estilização dele. Eu vou fazer essa estilização, inclusive, dentro do próprio componente aqui, tá? De badge, tá? Vamos fazer a estilização aqui. Uma coisa que a gente tem legal do Native CN é que ele já tem aqui variantes. Então, você pode estilizar variações do mesmo componente. Por exemplo, ó, aqui, se eu colocar para o default um BG e eu colocar, por exemplo, um gray de 500, ele vai mudar ali, tá vendo? Que é a cor padrão. Inclusive, a gente pode até fazer assim, ó, para ele não ficar desse jeito,
Aqui nas skills, aqui eu vou colocar um class name, vou pôr aqui já um flex de row, que ele já vai ficar um do lado do outro. Já vai ficar com uma visualização bem melhor, tá? E eu já vou até colocar aqui também para ocupar, só para garantir uma largura de full. E um flex, vou colocar o wrap com um gap de 3 para ele espaçar e quebrar e para a linha de baixo, tá? Quando não couber. Voltando aqui para o componente de bed, eu vou colocar, por exemplo, para um BG red, por exemplo, de 300, o secondary. Agora, olha só, eu tenho estilizações diferentes. Eu tenho variações diferentes de estilização do mesmo componente. Se eu voltar aqui para skill e passar, por exemplo, aqui que eu quero usar a variante de secondary, olha só, mudou a cor. Então você pode ali colocar variações diferentes, estilizações. Às vezes você tem o mesmo componente com visuais diferentes, seja para um estado, seja para umas circunstâncias, ou seja, variações. Então é legal que você já pode utilizar isso na sua aplicação, tá? Nesse caso aqui, eu não vou usar essas duas, de Destructive e Success. Vou deixar aqui só duas variações. Eu vou deixar como variação essa default. E aqui, para secondary, eu vou colocar um BG. Vou colocar para não ter fundo, para ser, por exemplo, um border gray de 500 e para ser arredondada, um rounded. Ó, aí ela vai ter esse visual. Inclusive, a gente consegue também colocar variações para os textos, tá? Por exemplo, aqui, ó, tá vendo? Ó, tem um texto. Então, quando for o de secundário, eu quero que seja, por exemplo, texto branco, ó. Tá vendo? Ó? A mesma coisa acho que eu posso colocar aqui para default, né? Vou colocar para default também. Também vou tirar daqui, ó, tá? Essas duas que a gente não vai usar. Vamos ver aqui se está tudo certo. Beleza, tudo em ordem. Aqui eu vou deixar para ser um rounded e eu vou usar o full, para ele ficar full arredondado. Inclusive lá em skills, eu vou tirar a variante para a gente usar o default. Olha só como já ficou com um visual bem mais interessante aqui, né? Muito bem, só que, voltando aqui para o nosso badge, a gente quer também utilizar aqui dentro uma imagem, né? Então eu quero usar a imagem dentro aqui do componente de badge. E tá vendo que aqui a gente tem as tipagens dele? A gente recebe ó, um label e a gente recebe também aqui um label classes, que é as classes da própria label. E aí, dentro de badge, a gente recebe só o texto, né? Eu vou pedir aqui também na tipagem para a gente ter um ícone. E aqui eu vou passar image props. Vai ser uma imagem do próprio React Native, tá? Esse image props. Agora aqui dentro, ó, a gente pode pegar o ícone, ó, dentro aqui das propriedades de badge. E aqui, ó, antes do texto, eu vou utilizar uma image. Essa image eu vou pegar aqui, ó, do próprio React Native, tá? Essa imagem aqui. E agora, aqui nessa image aqui, eu vou passar como source para ela o conteúdo que vai vir de dentro de icon, tá? Inclusive, voltando para cá, para o icon, ó, a gente passa o skill.icon. Salvei, já vai aparecer os iconezinhos lá. Mas vamos mexer na estilização, né? Para garantir, vamos colocar aqui para que tenha uma largura de 4, uma altura também de 4, para ficar bem organizadinho. Inclusive, na estilização aqui, ó, eu vou colocar... Tá vendo que aqui a gente tem as variações e tem a estilização padrão aqui. Eu vou trabalhar agora nessa estilização padrão, tá? Eu vou deixar o flex row, o item center. Eu vou tirar aqui esse rounded full, porque a gente vai aplicar na variação que a gente já aplicou. Aqui, para esse padding X, eu vou colocar de 4. Aqui eu vou deixar de 1. E eu vou trocar aqui ó, esse font semi-bold, eu vou deixar um gap de 1 no lugar. E aí já vai ficar com uma organização bem mais interessante aqui. Pronto, temos esse componente pronto aqui. Legal, né? E aí, tá curtindo utilizar esses componentes já prontos ali dessa biblioteca que a gente está trabalhando, que é o Native CNY, inspirada
no chat CNY, coloca aqui nos comentários, porque eu vou ficar muito feliz também de saber o que você tá achando. Eu gosto sempre de trazer essas novidades aqui pro canal na prática, né? Mostrando como você pode utilizar nos seus próprios projetos. O objetivo é esse. Eu tô te ensinando aqui nessa interface para você ter parâmetro e um bom material prático, bem explicadinho, passo a passo, para você poder usar em seus próprios projetos, em suas próprias aplicações. Por isso, além de comentar aqui para eu saber se está fazendo sentido esses conteúdos que eu trago aqui para o canal, também é importante você se inscrever. Tem vídeo novo toda semana, então você vai receber notificação e também clica no like para fortalecer o canal, tá bom? Então vamos continuar aqui desenvolvendo o nosso projeto. Vamos para essa parte agora de preferências. Vou até copiar aqui, ó, e aí eu vou criar um componente novo. Eu vou chamar esse componente de preference.testx, tá? E aqui dentro desse componente de preferências, eu vou criar aqui, deixa eu exportar, deixa eu deixar o app aqui do lado novamente, a função preference e vamos retornar também aqui uma view do próprio React Native. E aqui para essa view também vou usar o componente de title. Deixa eu só mudar aqui para @components, que eu gosto, prefiro utilizar. E aqui a gente pode colocar a preference. Aqui eu vou já colocar para pegar também 100% aí da largura, disponível em tela. E a gente já pode usar esse componente aqui, ó, em profile, logo aqui depois, para a gente já ver como vai ficar as coisas aqui em tela. Vamos só importar ele aqui para usar, né? Vamos dar uma organizada aqui e pronto, já temos ali o nosso componente, tá? Eu vou escrevendo em inglês mesmo aqui. Vai ser legal para a gente ter esse projeto, inclusive para você colocar no seu portfólio. Você pode me marcar, LinkedIn, outras redes sociais, para eu ver como ficou também do seu lado aí o projeto que a gente está codando, tá? Eu também vou fazer o seguinte, eu vou criar um outro componente que eu vou chamar de option, esse componente, tá? .testx. Por que eu vou criar um componente chamado de option? Vai ser legal a gente criar esse componente do zero, até para eu te ensinar e te mostrar uma estratégia bem legal que você pode usar de componentização, tá? Eu vou criar esse componente porque, se você reparar, aqui é um padrão, tá vendo? Ó, tem um ícone, um título e tem uma borda. Então, vou reaproveitar essa estrutura e vou deixar essa parte flexível para ter ações diferentes de acordo com a opção, tá? Então, vai ser legal para você ver como criar essa estrutura de componente. Então, por exemplo, eu vou criar sem exportar um componente chamado option. Para esse componente aqui, ó, eu vou até já criar, vou utilizar uma interface, por exemplo, que eu vou criar vou chamar ela de option props. E eu vou criar aqui uma propriedade children, que é o que ele vai ter, e aqui eu vou usar um React Node, que é uma tipagem que está disponível já dentro do próprio React, tá? Para a gente poder utilizar. Muito bem. Agora eu vou pegar aqui, ó, esse option props, vou pegar o children, e aí o children eu pego já importando ele aqui de dentro de option props. Ok? Então a gente vai ter aqui, ó, no retorno, eu vou retornar aqui uma view, essa view do próprio React Native, e dentro dessa view é onde a gente vai retornar aqui, ó, o children. E é aqui que tá? Nessa view eu vou adicionar aqui para ela ter uma largura de 100% da tela, para ela colocar as coisas em linha. Vou também já centralizar aqui os elementos, já com um gap de 2, e aqui eu vou aplicar já uma borda embaixo, um border bottom. Também já vou colocar um border gray e vou colocar aqui de 500, tá? Para a gente já ter aqui a borda, tá? Então, esse option é o container onde a gente vai ter o conteúdo das opções. E o que a gente vai ter de conteúdo? A gente vai ter, ó, um ícone. Vamos criar aqui uma função chamada icon. Inclusive, aqui, ó, para o ícone, eu vou criar uma tipagem também. Posso até criar aqui, ó, com uma interface. Vou chamar de icon props. E aqui para o ícone também fica uma dica, tá? Eu vou usar como biblioteca, e aqui a gente tem dentro de @expo/vectoricons várias bibliotecas de ícones. Olha só. Tá vendo? Várias. Rodrigo, onde eu consulto todos os ícones dessa biblioteca? Tem um site? Tem. Procura por Expo Vector Icons. Tem esse primeiro aqui, ó, que é icons.expo.fyi.
ou file, algo do tipo, barra index. É isso. Tá vendo? Ó, aqui ele mostra ícone, o nome do ícone, e embaixo de qual biblioteca o ícone pertence. Se você procurar home, vai ter home dos mais diversos formatos disponíveis em bibliotecas diferentes, ó. No anti-design tem desse jeito, no Ansible tem desse jeito, no Feeder tem desse jeito e por aí vai. E o legal é que já está disponível, você não precisa acrescentar nada no teu projeto. Aqui eu vou pegar o Material Icons e eu quero padronizar ele, quero usar todos os ícones dele para ficar padronizar. E aí aqui, ó, eu quero pegar todos os ícones, extrair a tipagem desses ícones. Aí eu posso usar aqui, ó, key-off. Então vou pegar a tipagem de todas as chaves baseada em um type-off para eu extrair a tipagem de material icon ponto e tem essa propriedade que ele retorna para gente todos os ícones disponíveis. E aqui, ó, se eu passo aqui, por exemplo, icon, e aí eu passo aqui icon props, e agora eu posso pegar o material icon aqui e passar aqui, ó, material icon, se eu coloco ó, icon, olha só, aqui tá vendo, ó, eu tenho, aqui na verdade é name, a propriedade name, aí eu tenho todos os ícones, ó, dessa biblioteca. Mas aí eu posso deixar dinâmico passando o próprio icon, que já vai bater a tipagem, tá vendo? Ó, todos os ícones estão aqui, ó. Tá bom? Timer, pause, e-mail, por exemplo, home, por aí vai. Mas já vamos colocar aqui também que o tamanho vai ser de 20 e aqui para cor eu vou utilizar lá da nossa própria do nosso próprio tokens de cores, @style, lembra do arquivo que a gente trouxe aqui para a aplicação? Já posso pegar as cores aqui e aí eu uso as cores aqui também. Eu vou usar aqui como cor o colors, vou usar um white, que é o branco, né? Aqui faltou fazer um return de material icons. Pronto, tá? Então temos já container, temos o ícone, falta o texto, né? Então function title. Aqui eu vou retornar aqui o texto. Então aqui eu vou passar, deixa eu importar o texto aqui do próprio React Native, passo o class name, vai ser um text white, um text LG. Já vou até colocar um flex de 1, porque ele vai empurrar a opção de ação lá para o canto, tá? E posso fechar aqui. Para eu reaproveitar a tipagem de texto, não preciso recriar ela, eu posso pegar o próprio text props, já do próprio React Native, e aí eu repasso aqui, ó. Pego todas as propriedades, aí eu só repasso ela aqui, tá? Posso fazer desta forma aqui, tá? Ou se quiser, também dá para fazer assim, ó, com REST operator, conforme você preferir, tá? Ó, então, você pode escolher. E agora, a gente tem 3 componentes, nenhum exportado. Pode ver que ele fica até meio apagado. Aqui que está o pulo do gato dessa estratégia que eu quero mostrar. Eu vou pegar o option e eu vou criar dentro do componente option, que é o nosso container, eu vou criar o title e eu vou colocar o title aqui dentro. Ó, já acendeu. Tá? A mesma coisa eu vou fazer com o ícone. Ó, pronto. E agora aqui eu vou exportar a opção, que é o componente elemento pi, digamos assim. Ou seja, a gente acabou de fazer uma composição de componente aqui. Então esse é um design pattern de componentes bem famoso e que você pode utilizar nas suas aplicações também, tá? Muito bem, agora vamos utilizar ele aqui, né? Então eu venho aqui, ó, no nosso preference. Então a gente já tem aqui o nosso título. E aqui embaixo do nosso título, eu vou pegar aqui option. E aqui eu vou importar o componente aqui, ó. Eu vou só corrigir aqui. Eu gosto de usar, não é corrigir, né? Eu gosto de usar aqui a importação dinâmica para a gente fazer a importação aqui do nosso option. E aqui agora a gente consegue colocar ó, option ponto e olha só, title. E aqui eu posso colocar, por exemplo, dark mode. Olha só. Já vai aparecer ali o dark mode. Quero colocar agora o ícone, ó. Então venho aqui, eu quero colocar o ícone antes, option.icon, e aí eu pego icon, qual é o ícone que eu quero? Por exemplo, eu vou colocar aqui dark mode. E aí fecho aqui
e salvei. Olha só, essa daqui é a estratégia de composição de componente. Tá vendo? Ó, se eu, por exemplo, eu quero pegar o ícone e colocar depois, é só inverter aqui e pronto. Então você tem muita flexibilidade para poder manipular o seu componente, tá? Então isso que é legal. Mas a gente vai acrescentar aqui agora o seguinte. Vamos dar uma olhada aqui dentro do nosso option, porque tá vendo que tá muito colado aqui, né? Aqui a gente tem a nossa opção. Eu vou colocar aqui para nossa opção também. Vou colocar aqui um padding na vertical de 3. E aí ele já vai dar um afastamento um espaçamento melhor ali no meio. Maravilha. Então agora o componente que a gente pode adicionar é, por exemplo, esse daqui, ó. Esse componente, que é o de switch. Então vem aqui. Se eu quiser adicionar ele, eu venho aqui, ó, no switch, e aí eu posso copiar aqui a instrução, ó. Copio, posso vir aqui no terminal, vou fazer a instalação dele, eu só acrescento aqui a flag de "-c" e passo aqui src para poder usar ele. Vou dar um enter, ele vai adicionar o componente lá, ó, já adicionou. E aqui, ó, a gente pode, ó, usar dessa flexibilidade desse partner de componente que a gente fez, por exemplo, para colocar ele aqui, ó. Então, percebe que agora eu vou acrescentar um outro componente aqui dentro, ó. Então, vou usar aqui o switch. Vamos também colocar aqui... Eu gosto de colocar, né? Como eu estava dizendo aqui. E aqui dentro agora eu posso colocar... Por exemplo, eu vou colocar aqui o switch. E aí eu vou salvar. Deixa eu voltar aqui. E vamos recarregar aqui a aplicação. Aqui, ó, lá no tema. Tá vendo que aqui, ó, ele deu um erro porque ele está acusando aqui do tema que não existe lá dentro. Então, vamos ajustar. Lá dentro do switch, ele é baseado, ó, se a gente olhar, ele é baseado nesse tema aqui. Inclusive, eu vou aproveitar para mostrar para você que a gente pode modificar total aqui esse componente que já vem pronto lá, tá? Então, eu vou tirar isso daqui. Eu vou tirar essas duas linhas que a gente não vai usar, tá? Eu vou tirar aqui também essa parte aqui, ó, de track color. Também vou tirar isso daqui também. Vou tirar tudo isso, ó. Tá vendo? Ó, vou deixar ele bem enxuto. Ele vai ficar basicamente assim. Posso tirar essa importação também. A única coisa que eu vou importar aqui, ó, vai ser colors lá das cores onde a gente tem o token da nossa aplicação, de cores, né, da nossa aplicação. Aqui, ó, por exemplo, para o track color, eu vou pegar aqui e criar aqui dentro, ó, eu posso fazer assim, ó, abro um objeto e aqui a gente tem, ó, true. Para true, eu vou usar colors.green, por exemplo, e vou usar 400, ou seja, quando ele estiver ativo. Quando ele estiver desativado, eu vou usar colors.gray e eu vou usar aqui 500. Tá vendo? Ó? Vou fazer ele diretão assim. Você vai ver que ele tenta trazer os componentes com muita coisa separadinha, mas aí é uma escolha sua. Você pode fazer diretão assim, como eu estou fazendo. Aqui, por exemplo, ó, colors, vou passar green de 500. Tá? E aqui, essa propriedade, por exemplo, não vou usar. Olha só. Tá vendo? Você pode customizar e deixar mais enxuto a estrutura que ele traz também. Aqui, ó, a gente consegue estilizar quando tá ativo e quando não tá ativo, ó. Aqui, ó, pra gente ativar ele, tá vendo, ó? A gente precisa utilizar um estado para controlar aqui se ele tá ativo ou não, porque aí ele tem uma propriedade aqui, que é a propriedade de onValueChange, change, que é quando o valor muda, e tem a propriedade de value, para mostrar o valor atual. Só para a gente poder visualizar a funcionalidade dele, eu vou criar um estado isEnabled e setIsEnabled. E vou usar o isState, vou colocar até que o valor inicial dele é falso. Vou usar aqui o React aqui no topo. E a gente pode passar aqui, ó, a função que atualiza o estado aqui para o onValueChange e aqui o valor, ó. E aqui agora a gente consegue controlar, ó, ativo, tá vendo? Ó, ele mudou a cor ali, ó. E o legal é que ele tem até esse efeitinho aqui que você pode usar aí no teu projeto. Vou pegar toda essa estrutura aqui, ó, de option, ó, e aí eu só duplico aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, vai ter mais uma opção. Vamos só trocar aqui, ó, a gente pode colocar no lugar e-mail, por exemplo. Aqui eu vou trocar o texto para public email. Se eu não me engano, o GitHub é assim, né? Você consegue... Algumas redes sociais, né? Se você deixa público ou não e-mail. Só que ao invés de ser uma flag, só para a gente ver um outro componente, ao invés de ser uma flag não, né? Ao invés de ser um switch, só para a gente ver outro componente, eu vou apagar. E a gente pode utilizar aqui, ó, o componente de checkbox, tá? Que também está disponível aqui no
native CN. Então, vamos copiar aqui a instrução de instalação e a gente pode adicionar ele aqui. Vou só colocar aqui a flag, né? -C, para dizer que a pasta company está dentro de src. Ó, já adicionou lá o componente de checkbox. Olha a velocidade com que a gente está construindo essa interface, com um monte de componentes pré-prontos que a gente pode customizar, tá? Então vamos agora usar aqui um checkbox, ó. Pronto. Cadê o app? Tá aqui. Olha só. E aqui a gente pode só ajustar para ficar tudo padrãozinho aqui. Pronto. Só que aí ele não tá com uma visibilidade legal porque ele não tem estilização. Então vamos acessar esse componente e vamos melhorar a visualização dele aqui, ó. Então a gente tem dentro desse componente, ó, o próprio container aqui, a própria view. Por exemplo, aqui, ó, a gente tem essa view, que é o que envolve ele. Tanto que aqui, ó, se a gente colocar, por exemplo, dentro de preference, ele tem a propriedade de label aqui, ó, e eu colocar teste, vai ver que vai aparecer um texto ali, ó. Tá vendo? Até aqui a gente consegue colocar label classes, por exemplo, um text white. Ó, ele vai ficar branco ali o texto, tá vendo? Ó, você pode colocar um labelzinho. Só que a gente não vai colocar label não, vamos estilizar o próprio elemento interativo, né, de marcar e desmarcar. Então aqui, ó, no checkbox, vamos achar aqui, ó, tá vendo? O touchable opacity. Daí a gente tem essa view, e nessa view, tá vendo que a gente tem aqui, ó, a borda definida para ele? Eu vou trocar aqui, vamos colocar de 800 e vamos ver se... Vou até fazer o seguinte, ao invés de ter borda, eu vou tirar a borda. Eu vou tirar a borda. Eu vou aumentar o tamanho dele até para 8, tanto de largura quanto de altura. E aqui, nesse background, eu vou colocar para ele ter o seguinte, eu vou tirar ele aqui. E eu vou deixar... Não, eu vou deixar aqui um background BG Gray. Vamos colocar 800. Ó, ele vai ficar com um visual melhor. Ó. E aí, quando ele tiver marcado, eu também quero que... Quando ele tiver marcado, eu vou tirar esse daqui. Porque esse daqui, quando ele tiver marcado, por exemplo, eu quero que seja um red de 500, ó. Tá vendo? Quando marcar, ó, você pode deixar assim. Ou pode colocar o green, né? Também fica legal, ó. Tá vendo? Ó? Também fica com um visual legal. Pro símbolo de check, tá vendo que ele colocou aqui um texto, mas a gente pode usar um ícone. Vamos usar um ícone, ó. Import, vamos pegar aqui o material icon. Material icons, a gente pode pegar do @expo/vectoricons. Já vou importar as cores aqui que a gente vai usar para definir a cor do ícone, né? Então, colors, vou pegar aqui lá dos tokens de cores que a gente está usando aqui no nosso projeto. E aqui, ao invés da gente usar esse texto aqui, ó, eu vou trocar por um material icon, nome do ícone. A gente pode usar de check. Para o tamanho aqui, vamos colocar um 20 para a gente ver. E para cor, vou usar colors.white. E aí a gente fecha aqui o ícone. Faltou umas chaves, salvei. Olha só, já ficou bem melhor, né? Ó, desmarquei. Olha que legal. A gente pode até colocar aqui um gray. Vamos ver um 800 como fica. Ó, acho que fica até mais bonito, né? Ó, esse gray aqui de 800. Olha a facilidade, gente. Componentes prontos para a gente sair utilizando. Vamos dar uma olhada aqui o que falta para a gente fazer a interface. Vamos fazer essa parte aqui essa parte aqui que tem um input. Para essa parte que tem um input, eu vou fazer na própria interface de profile. Então vamos voltar aqui para profile. E logo embaixo aqui de preference, eu vou criar uma view. Daí essa view, eu vou colocar aqui já um class name para ela, para ser full, um margem top de 6 e um flex de 1. E aqui eu vou colocar um texto. Vou pegar esse texto do próprio React Native mesmo aqui, ó. E vou colocar aqui para esse texto ser branco, para ele ser a fonte padrão, tamanho, mas vou colocar para ser bold e um margem bottom de 2 vai ser o company.
Pronto, já apareceu ali. Para o input, mesmo rolê. Vamos adicionar para o input, ó. Tem também aqui um componente de input que a gente pode adicionar. Olha só. Copio aqui, venho aqui e vamos adicionar ele no nosso projeto, ó. Só acrescento aqui um "-c" para dizer que está dentro da pasta src, a nossa pasta de components, e aqui a gente já pode sair utilizando aqui embaixo o nosso input, ó. Label, eu vou chamar ele... Label não, né? Vamos colocar um placeholder de company. E aqui eu posso passar já, ó, o nosso input, ó. Aqui eu posso até colocar um input classes, por exemplo, um margin bottom de 6, ó. Porque daqui a pouco a gente vai ter um botão aqui para a gente poder dar um espaçamento. E lá no nosso input, ó, a gente pode também customizar o nosso input, ó. Aqui no nosso input, a gente tem, tá vendo, ó, essas classes aqui, que são as classes padrões aqui do nosso input. Então, na verdade é a view por volta, porque a gente pode pôr um label no input, ó. Se a gente quiser colocar, por exemplo, aqui no input um label, ó, como teste, também dá, ó. A gente pode até fazer isso, né? Ao invés da gente criar aqui esse texto, vou até fazer o seguinte, ó. Vou colocar o company como um label. E aí essas classes todas aqui, ó, vou tirar daqui. Esse margin bottom não precisa, né? Aí eu tiro daqui, ó. E aí eu posso vir aqui no próprio input e usar aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Nesse lugar. E coloco aqui. Pronto. Mesmo rolê, só que já utilizando o próprio componente que a gente tem aqui, né? Agora aqui pro input, eu vou deixar aqui essas propriedades, só que eu vou adicionar aqui um text white para o texto ser cor branca. E vou colocar também um BG Gray de 600 para ficar mais interessante aqui. E deixa eu ver, acho que não tem borda o input. Eu vou tirar a borda, ó. Eu vou tirar a borda, então border input. Vou tirar e vai ficar assim. Aqui, ó, para a propriedade de placeholder text color, eu vou usar o colors lá dos tokens de cores e vou passar aqui um gray, pode ser 400, para ele ficar um cinzinho aqui. Até aqui para o label, eu vou colocar um margin bottom de 2 para ele afastar um pouquinho mais. Ou só um já é o suficiente. Eu vou deixar só um, já vai dar um afastamento mais interessante. Falta agora o botão. Pro botão, a gente pode fazer a mesma coisa, né? Deixa eu fechar aqui. O input já está certo, o checkbox também. Vamos vir aqui e vamos adicionar mais um componente. Vamos pegar o de button. Olha só, tem vários aqui estilos, né? Variações do botão, mas vamos copiar aqui também. E para adicionar, olha a simplicidade. Estou batendo em cima disso, de simplicidade, porque a gente está criando uma interface com vários componentes pré-prontos e que a gente pode reaproveitar a utilização. Então, "-c", passo aqui src, que é a pasta onde a gente tem componentes, e olha lá, tá lá o nosso botão. O botão também tem várias estilizações aqui, variantes que a gente também pode utilizar. Mas vamos lá, vamos para o nosso profile, vamos utilizar o nosso botão. Eu vou usar o botão bem aqui, ó, depois do input, ó, button. E aí ele já vai também trazer aqui, ó, de dentro aqui. Vamos só dar uma organizada? Eu gosto de deixar meio escadinha assim, ó, os componentes. Mas aqui pro button, eu vou colocar um label de save aqui, tá? Aqui pro nosso botão. Mas vamos estilizar ele, né? Para ficar com uma estilização mais interessante. Então aqui no button eu vou fazer o seguinte. Aqui pro default, eu vou tirar aqui essa parte. Eu vou deixar um BG green de 500. Olha só. Aqui pro nosso botão. Inclusive aqui eu já vou também deixar... eu vou tirar essas outras que eu não vou usar. Eu vou deixar, tá? Essas variações aqui eu vou deixar. Não tem problema. Aqui pro default, eu vou também trocar aqui, tá? Eu vou deixar um H de 14 para aumentar um pouco mais o tamanho dele. E um PX aqui de 4 para ter um padding na horizontal.
E aqui dentro do nosso componente, a gente já trabalhou no texto. Eu vou fazer o seguinte, na verdade, ó, eu vou tirar esse aqui, esse BG Green, na verdade, não é aqui, porque é no texto, né? A gente vai colocar ele aqui, ó, dentro das variantes do botão, que é o container. Então aqui eu coloco o BG Green, pronto, e aqui, ó, vai ser o text white no default do texto. O que a gente vai fazer agora é aqui no tamanho, aqui a gente já colocou o size aqui, ó. Eu vou deixar aqui só como text base. E aqui agora, dentro aqui, ó, do size, tá? Então, recapitulando, ó. Dentro da variante do texto do botão, eu deixei no default aqui do size text base, que é o tamanho padrão. A gente pode até deixar aqui qualquer coisa um LG. Vou deixar um LG. E eu vou até mudar aqui, na verdade, para black. Que eu acho que é o que tá aqui, ó. É black. Inclusive aqui é base mesmo. Parece mais base lá, tá? Pronto. E aqui eu vou deixar como fonte bold. Para o texto ficar em negrito. E agora voltando para cá, aqui, ó, para o size da variante do botão, aqui nesse size eu vou colocar no default para ter 14. E a gente vai ficar com um botão bem maior, vai ficar bem mais interessante. E aí a gente já vai ter um botão melhor. Eu vou colocar lá para ele ficar, ao invés de ser aqui um base, eu vou colocar LG sim, para ele ficar maiorzinho, já fica melhor. Pronto. Então a gente já tem a nossa interface aqui. Só que quando eu clico aqui, ó, tá vendo que o teclado ele fica bem na frente, né? Só para resolver isso, eu vou envolver aqui, ó, dentro do nosso profile, eu vou pegar aqui, importar do React Native uma scroll view. Posso até importar no lugar do texto que a gente não estava usando. E eu vou colocar a scroll view dentro dessa view, só que envolvendo ela aqui, ó, dentro dela todo o conteúdo da nossa aplicação. E vou salvar, porque quando eu abro o teclado, ó, dá pra gente ativar o scroll aqui, tá? Então aí fica bem mais interessante e aí dá pra ter essa experiência melhor. Agora, a cereja do bolo, pra gente poder já caminhar aqui para a parte de encerramento do nosso vídeo. Olha só que legal. Tem também... Nossa, dá pra gente ficar aqui, sério, horas. Tem skeleton, olha só, tem radio group, tem dialogue. Daria para ficar por horas usando todos esses componentes e estou acompanhando, inclusive, e novos componentes vão ser adicionados. Pode esperar e pode ficar de olho, mas novos componentes também vão ser adicionados, estão adicionando aos poucos, tá? Mas a cereja do bolo, para a gente finalizar esse vídeo. Vamos usar o Toast. Isso daqui é uma das coisas muito usada em aplicação mobile. Mensagem de toast, aquela mensagem que salta na tela, seja para mensagem de confirmação de alguma coisa, geralmente, né, utilizado para confirmar as ações, por exemplo, salvo com sucesso, cadastrado, deletado e etc. Então, é muito utilizado e já tem pronto para a gente usar aqui, inclusive com animaçãozinha, bem legal. Vamos utilizar então, tá? Para a gente ver como usar aqui no nosso projeto. Então, bora lá. Para a gente utilizar, vou vir aqui. Vamos usar o npx native CNUI. Aí a gente pode adicionar um toast, ó. Vou dar enter. E aí a gente vai adicionar o toast no nosso projeto. Tá vendo? Ó, é um componente, toast. Você vai ver que ele tem aqui, ó, o próprio toast em si. E ele tem dentro dele, tá vendo? Ó, já um use effect com as animações. Animação de entrada e também animação de saída. Inclusive, o que é legal é que ele usa para animação o próprio animated do React Native. Então, é muito legal ver usando as APIs do próprio React Native. Tá vendo? Ó, tem aqui as animações, tem o texto. Ele tem aqui também já um hook para a gente utilizar. Tá vendo? Ó, o Toast Provider. Para a gente já utilizar um contexto para disparar as mensagens. Enfim, tem um método de remover toast, tem muita coisa legal aqui. Mas vamos utilizar aqui esse use toast, principalmente, para a gente exibir mensagem de toast
utilizando o contexto. Para usar o contexto, a gente precisa, ó, se você vier aqui, você vai ver que ele tem esse provider, ó. Então eu vou usar o Toast Provider para envolver aqui toda a nossa aplicação. Então aqui no app.tx, eu vou começar fazendo aqui, ó, a importação, tá? Lá do nosso componente, vamos colocar @component /toast. E aqui, ó, eu vou importar o Toast. Só que vai ser o Toast Provider. E eu vou envolver aqui, ó, toda a nossa aplicação. Posso já até aproveitar o fragment que estava aqui e usar o Toast Provider no lugar. Aqui a gente pode passar também, ó, o position, e aqui é muito legal porque aqui você já pode setar. Ah, eu quero que as mensagens de Toast apareçam, por exemplo, no topo. Então você já pode definir aqui, tá? E é isso. Olha só. É só isso. Agora a gente já pode usar ele na nossa aplicação. Por exemplo, ó, lá no profile, eu vou criar aqui, ó, aqui dentro mesmo do próprio componente, aqui eu vou criar const, e aqui, ó, eu vou pegar the use toast, e aí ele vai já pegar esse use toast lá do nosso componente, tá? De toast. E aqui, ó, eu posso pegar o toast. Olha que loucura isso. E agora, por exemplo, eu vou chamar esse toast quando eu clicar nesse botão. Então aqui nesse botão, ó, no onPress, eu vou chamar aqui, ó, o toast. E aqui eu passo a mensagem, por exemplo, um save. Um saved, por exemplo. Olha só, se eu clico em save, já tem uma mensagem lá em cima. Ele dá esse alerta porque lá dentro do componente de toast, essa propriedade aqui, ó, a gente vai remover ela. Deixa eu achar ela aqui. É uma propriedade de shadow. É só procurar aqui, ó, Ctrl F, shadow. Aqui, ó, essa propriedade eu vou tirar ela. E aí ele para esse alerta. Pronto. Ó, então se eu clico em save, olha o toast lá. Ele tá aparecendo, só que não fica tão claro por conta do visual dele. Então vamos trabalhar aqui na estilização do nosso toast, tá? Para poder estilizar aqui o nosso toast, a gente vai procurar aqui. Vamos procurar aqui por toast, pelas variantes aqui do toast. Aqui, ó. A gente tem aqui o default, tá com esse BG foreground. Eu vou trocar para green de 500. Você vai ver que quando a gente clicar, ele já vai mudar lá, ó, background. Para o texto, vamos procurar aqui agora. Para o nosso texto, ó, aqui é a animação. Aqui, ó, para o nosso texto. Eu vou colocar um font bold. Na verdade, eu vou colocar um medium. Vou deixar como text left. E aqui eu vou deixar como black. Vamos ver se fica melhor. Ó, já ficou bem melhor. Inclusive, eu acho que vou deixar como bold mesmo. E aqui, inclusive, o text size dele, eu vou colocar... Vou deixar como base. Pronto, ficou bem melhor. Lá a nossa mensagem. Inclusive, eu quero mudar também a cor dessa barrinha aqui de animação. Essa barrinha, que é esse aqui, ó, esse progress, ela tá com esse BG white aqui. Eu vou trocar para um BG green de 800. Vamos ver se fica mais interessante esse visual aqui. Ó, ficou bem melhor, né? Ó. Você pode controlar a opacidade aqui. Por exemplo, se eu tirar esse opacity aqui. Ó, tirei o opacity. Ó. Ela fica com a cor mesmo. Eu vou deixar com opacity, acho que ficou legal o efeito, né? Com opacity. E aí você tem, então, uma toast prontinha. Já muito simples, né? Adicionado e utilizado aí no teu projeto. Olha o tanto de componente que a gente criou nesse vídeo. Então a gente criou aqui, ó, switch, checkbox aqui, input, button. A gente criou aqui badge, avatar, você viu como utilizar fallback, enfim, tanta coisa que você pôde ver nesse vídeo, dicas, né, de como organizar seus componentes. E o mais legal é essa alternativa que você tem, que é o Native CN, inspirado no Shed CNY, para poder utilizar componentes prontos na tua aplicação, já com uma estrutura e sem opinião de visual, né? Porque aí você pode customizar e implementar o visual que você quiser nesses componentes, reaproveitando toda essa estrutura que ele já traz,
inclusive dando flexibilidade para você mudar o que você quiser lá dentro, com muita produtividade para você criar suas interfaces utilizando o teu Indy. Então é isso, conta aqui nos comentários o que você achou do Native CN, inspirado no ChatCNY. Coloca aqui nos comentários o que você achou e também curta esse vídeo, porque não é em qualquer lugar que você vai encontrar um conteúdo como esse. E se inscreve também, porque toda semana tem conteúdo novo aqui no canal, trazendo novas alternativas, ferramentas, bibliotecas, coisas que podem facilitar o teu dia a dia para desenvolver aplicações React Native, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço para você e até o próximo vídeo. Valeu!